Querido amigo, irmão, eu lhe convido para lermos a palavra de Deus para a nossa orientação e a nossa edificação nesta tarde. Acompanhe você em seu lar, abra conosco as Escrituras Sagradas. Queremos ler na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 1, em que diz: E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retende os preceitos como vou-los entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Versículo 13: Julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Amém. Querido irmão e amigo, para meditarmos nesse texto da palavra de Deus, eu gostaria que você ainda lesse comigo, para servir para nós de balizador, nesta mesma carta, 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo de número 2. Diz assim: à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E ainda queremos que você nos acompanhe na leitura desta mesma carta, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37 e 38, onde diz: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Amém. Querido irmão e amigo que nos assiste nesta tarde, o Senhor nos dá esta palavra para a nossa meditação. E muitas pessoas têm assistido momentos de nossos cultos, muitas irmãs ficam olhando as varoas de véu e se perguntam por que é assim. E eu quero lhe dizer que não é uma invenção nossa, não é simplesmente querermos ser diferente de alguém. Nós não fazemos para chamar a atenção de ninguém, mas as irmãs na igreja do Senhor Jesus Cristo se cobrem com o véu por causa da palavra de Deus. Eu pedi para lermos o versículo inicial da carta, quando o apóstolo faz o endereçamento, e ele diz que esta carta é destinada a todos os chamados santos, a igreja de Corinto, a todos os chamados santos, a todos que invocam o nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque um dos primeiros, ou uma das primeiras desculpas
que as pessoas têm procurado colocar para desobedecer a palavra de Deus. Como pode a pessoa ler a palavra de Deus e, não querendo obedecer, arrumar subterfúgios? E uma das primeiras desculpas isso era para a igreja de Coríntios. Esse texto que o pastor leu e falou de véu, isso é para a igreja de Coríntios. Isso é mentira. Se alguém um dia lhe falou que o véu é só para a igreja de Coríntios, essa pessoa ou se enganou porque ignora a palavra de Deus, não conhece, ou deliberadamente mentiu-lhe. Porque no primeiro capítulo, no endereçamento da carta, Paulo diz que é para todos os santos, todos que invocam o nome do Senhor, todos que creem em Jesus para a salvação, ou seja, para a igreja de Deus em todo tempo e em todo lugar, para hoje, para agora, na época da restauração da igreja. Esta mensagem é para a igreja do Senhor. Portanto, você que crê e que faz parte da igreja do Senhor Jesus, esta mensagem é para você. Não é que uma pessoa usa e como alguma religião faz e as outras irmãs ou mulheres não precisam usar. Não, cada varoa serve a Deus individualmente. Não adianta uma pessoa colocar um véu e dizer que a igreja não precisa. Mas a igreja aqui diz, toda mulher que ora, notemos a explanação. Paulo diz assim, elogiando os irmãos: porque vos lembrais de mim e retende os preceitos. Quem não lembra do apóstolo? Todos lembram do apóstolo Paulo, até os incrédulos. Qualquer estudioso aí de filosofia, do direito, qualquer estudioso do grau universitário e até no primário, as pessoas lembram do apóstolo. Mas Paulo elogiou a igreja de Coríntios aqui, dizendo: porque lembrais de mim e retende os preceitos. Não é porque tirais os preceitos, não é porque diminuís os preceitos, não, é porque retendes e porque abraçais, porque guardais, porque cumpris o mandamento. Por isso eu vos louvo, diz o apóstolo. Que maravilha nós lembrarmos de Paulo, o apóstolo do Senhor, mas para guardar os seus ensinos. E ele coloca esta hierarquia espiritual, dizendo que a mulher foi criada por causa do homem, e dizendo que o homem é a glória de Deus e a mulher a glória do homem. Ou seja, o homem representa a glória divina e a mulher representa a glória humana. Sabe por quê, amados, tem tanta confusão no meio religioso e no meio chamado evangélico? Porque os homens estão deixando a glória de Deus não aparecer mais. Os conjuntos estão de bonezinho, a mocidade entrando na igreja de bonezinho e pregador pregando de chapéu. O homem não pode, diz aqui o texto que lemos, cobrir a sua cabeça, porque ele representa a glória de Deus. E se ele cobre a sua cabeça, representa que a glória de Deus ali não está liberada. Mas a mulher representa a glória do homem. E as pessoas então reúnem para adorar a Deus e ensinam às irmãs que não pode cobrir a cabeça com véu, enquanto o homem eles estão liberando para cobrir. É uma inversão das coisas concernente ao reino espiritual, e toda inversão das coisas espirituais leva a pessoa para a condenação. Porque a varoa tem que cobrir a cabeça, porque representa a glória humana. E então as pessoas reúnem hoje, às vezes em grandes concentrações, e ali o que aparece é a glória do homem. É o sábio tal, o profeta tal, é o pregador tal, é o homem que cura, é o homem que faz tanta coisa, e é o homem, e aonde está o Senhor, e o temor a Deus e a obediência à sua palavra? Tudo fazem para torcer as escrituras. Há um tempo atrás, um grande pregador da mídia começou a desmerecer a palavra de Deus em cadeia nacional, e encurtando um mandamento aqui e outro ali, como Balaão, lançando tropeço diante do povo de Deus. E ele disse assim: esse pessoal que ensina essas doutrinas são legalistas de Araque. Sabe, querido,
Pessoas que fogem e não ensinam a palavra de Deus são servos de Deus de Araque. Porque antes de olhar para a palavra de Deus e ler no princípio do texto em que lemos, que a carta é endereçada a todas as igrejas de Deus em todo lugar. Não, isso era para a igreja de Coríntios, irmã, deixa para lá. Mas a Bíblia é muito certa. Pode os céus passar, a terra passar, pode o mundo crer ou não crer, pode você nesta tarde receber no seu coração, ser abençoado ou deixar de receber, ela não muda. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aqui diz a palavra do Senhor: todo homem que ora ou profetiza, ou adora a Deus, ou cultua a Deus com a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. E quem é a cabeça do homem, diz o texto que lemos, é Cristo. Desonra a Cristo. E quem é a cabeça de Cristo? O texto aqui diz que é Deus. Desonra a Deus. Como pode a pessoa reunir para adorar a Deus e desonrá-lo? Mas diz aqui a palavra: toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. É como se fosse rapada a sua cabeça. O sinal de poder, sinal de autoridade que foi lhe dado, é como se não houvesse nenhuma autoridade, nenhum poder, porque o sinal de autoridade foi tirado. E muitas pessoas vêm para enganar as pessoas, ou porque não conhecem, não sei. Diz assim: mas o cabelo foi dado no lugar de véu, está escrito aqui. Aqui está escrito que o cabelo foi dado no lugar de véu, quando a irmã, nos seus afazeres ou um momento da sua vida, não pode ali colocar o véu. Mas quando vai à presença de Deus para cultuar, diz aqui a Bíblia, o tradutor mesmo anotou em letras garrafais, maneira de como se deve apresentar na igreja. E aqui diz assim: que ponha o véu, que ponha o véu. Se o cabelo é véu, como muitas pessoas pretendem que sejam, eu estaria de véu. E o homem não pode cobrir a cabeça. Então o cabelo não é véu. Aquilo que é dado no lugar não é a própria coisa. É dado no lugar por alguma utilização, por algum momento. Mas a Bíblia é muito clara, dizendo assim: portanto se a mulher não se cobre com o véu, tosquice também. Tosquice. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que ponha o véu. Que ponha o véu. Mas os apetites humanos conceberam e o inimigo incentivou para que as mulheres andem com o seu cabelo igual ao dos homens, curtinho, bem tosqueado. Então agora eu não preciso usar véu. Paulo diz assim: a própria natureza ensina que é indecente a mulher ter o cabelo curto e que é indecente o homem ter cabelo comprido. E eu há poucos dias ouvi um debate quando um pregador dizia: não, o moço vem com um brinquinho na igreja, tem que deixar ele quieto, e vem com o cabelo comprido, tem que deixar ele quieto. E ele era o sábio, o pregador que estava ensinando naquele debate, e o seu cabelo batia no meio das costas. Indecente diante de Deus, na desobediência, desagradando a Deus e se passando por pregador da palavra de Deus. Amado e querido, a palavra de Deus se cumpre. Muitos irão pregar por qualquer outro interesse, mas haverá alguém tocando a trombeta de Deus e pregando no interesse de Deus a verdade das Escrituras, para que o povo de Deus não seja enganado, mas seja alerta, seja tocado pela palavra do Senhor e ouça a voz de Deus e entre no concerto com o Senhor na obediência, para ser arrebatado, para encontrar com o Senhor nos ares e estar eternamente com o Senhor. Note que diz a palavra do Senhor que lemos: o varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus, e a mulher é a glória do homem ou do varão. E ele diz assim aqui: portanto, se a mulher, ou melhor, versículo de número 10, portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos.
Talvez você que nos assiste já tenha sido orientado por alguém, dizendo: sabe o que é? Lá na cidade de Coríntios, uma cidade portuária, havia muitas prostitutas, elas raspavam a cabeça, e então quando elas se convertiam, Paulo falou para elas colocarem o véu até o cabelo crescer. Dá uma folhadinha na sua Bíblia, vê se nela existe essa historieta de prostituta calva ou careca. Você já encontrou na Bíblia? Isso é falácia de quem quer andar na desobediência, porque o texto sagrado diz assim, que a mulher deve ter sobre a sua cabeça o véu como sinal de autoridade ou de poderio, e diz aqui por causa dos anjos. Será que Paulo não conhecia anjo de Deus? Eu tenho certeza que sim. Mas pregadores há por aí que, para desobedecer a palavra de Deus, vai misturando as coisas. Aqui diz por causa de anjo, e as pessoas ensinam contra a palavra de Deus, dizendo que é por causa de prostituta. Prostituta e anjo são bem diferentes. A igreja obedece por causa dos anjos, e quem não faz parte da igreja de Deus, ou não quer receber o conhecimento de Deus, andará no espírito do erro e da desobediência, dizendo que é por causa de prostituta. Mas aqui diz por causa dos anjos. Outros há por aí que diz: não, véu, irmã, está escrito lá em Coríntios, quando se converter o véu se tirará. Cego, guia de cego, disse o Senhor Jesus. Um cego guiando outro cego, ambos cairão no barranco ou no buraco. Porque lá está falando de um véu colocado sobre o coração, e diz até hoje, quando é lido Moisés, um véu é colocado sobre o coração humano. Mas quando se converter, se entregar ao Senhor, o véu da incredulidade se tirará do seu coração, e receberá a revelação da palavra de Deus, para palmilhar o caminho da santidade e da obediência, o caminho de guardar a palavra do Senhor e vivenciar este evangelho bendito e glorioso. Note, querido irmão, querida irmã no Senhor Jesus, por causa dos anjos, sinal de autoridade, obediência, manifestação da glória de Deus. É tão difícil assim pôr o véu? É tão difícil assim obedecer às Escrituras? Mas diz a palavra de Deus por Paulo, que no fim dos dias haveriam doutores amontoados segundo os seus próprios conceitos e desejos, e muitos serão enganados. Mas aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, livre desse engano religioso que tem por aí. E diz aqui a palavra do Senhor: é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Paulo falou o mandamento de Deus, depois Paulo apelou para a consciência dos irmãos, e depois Paulo apelou para a própria natureza. O Senhor manda: examine a sua consciência, é decente? Se a Bíblia diz que é sinal de poder, se a Bíblia diz que é sinal da manifestação da glória de Deus, não é isso que a igreja tem que querer? Se é isso, é decente a mulher orar a Deus descoberta? Perguntou Paulo. E além dessa reflexão, ele ainda vai fazendo mais uma reflexão, dizendo: não vos ensina a própria natureza? A própria natureza adotou a mulher de cabelos longos e o homem de cabelo curto. Por isso diz aqui, é só olhar ao redor, e ele diz assim: é desonra para o homem ter o cabelo crescido? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter o cabelo crescido? A própria natureza ensina que é desonra para o homem ter o cabelo crescido. E pessoa que quer viver em desonra vai agradar a Deus? Eu entendo que é impossível, mas diz aqui: mas ter a mulher o cabelo crescido lhe é honroso, porque ele foi dado em lugar de véu, ou no original mantilha que cai sobre os ombros ou as costas. Alguém diz assim: mas lá Paulo diz assim, que foi dado no lugar de véu. E eu pergunto ao irmão, à irmã: Paulo por acaso tinha algum problema? Ele iria gastar toda quase a epístola falando que precisa, para no final falar que não precisa? Será que ele tinha alguma dificuldade? Eu não creio. Pelo contrário, ele chama aqui nesta carta a sua autoridade no versículo que lemos.
Lá no capítulo 14, 37 e 38, ele diz assim: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo, e inclui a ordem para usar o véu. Está aqui. Reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Isso era uma tradição. Você pode falar, mas Paulo diz que é mandamento. Era um costume. Você pode falar isso, eu ouvir isso, mas a Bíblia continua dizendo que é mandamento. Reconheça, se cuida ser profeta ou espiritual, reconheça, diz Paulo, que as coisas que vos escrevo não é capricho meu, é mandamento. As coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. E ele diz assim: se alguém quiser ignorar isso, que ignore. Se alguém não quiser obedecer, que não obedeça. Nós seguiremos em frente obedecendo e anunciando a palavra de Deus até que Ele venha, ou que Ele permita estarmos aqui falando. Se alguém quiser ignorar, o problema é de cada um. Deus respeita o livre-arbítrio. Mas se alguém cuida ser profeta, não ignore a palavra de Deus. Se alguém cuida ser espiritual, não ignore a palavra de Deus. E ele diz aqui no último versículo: mas se alguém quiser ser contencioso, se alguém quiser ser brigão, se alguém quiser levantar contra o ensino, se alguém quiser contender com a palavra de Deus, ele diz assim: nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus, nem as igrejas de Deus no primeiro, no segundo ou no terceiro século, nem as igrejas de Deus no século 21 têm costume de contender com a palavra. Quantas pessoas nesses dias estão dizendo que a Bíblia contém a palavra de Deus? Então isso é palavra de Deus, aquilo é uma história. Reconheça que é mandamento do Senhor. Não é que aqui não é a palavra de Deus, é um parênteses de uma... Não, é a palavra de Deus, é mandamento do Senhor. E ele diz assim: nós não temos tal costume. Nós, a igreja de Deus, a igreja do Senhor, eleita, lavada, comprada, aquela que Paulo diz aqui na carta aos Coríntios: quis vos apresentar como virgem pura a seu marido, a saber, é Cristo. A igreja do Senhor é a virgem pura, que se atavia, que se prepara e que se cobre com o véu, em sinal de pureza também, para ir ao encontro do seu noivo, a saber, Cristo Jesus nosso Senhor. Então, meu amado irmão, querida irmã em Jesus Cristo, note a palavra do Senhor. Se alguém quer ser contencioso, quer contender, quer difamar, quer pregar contra, quer inventar histórias que não estão na palavra de Deus, quer falar assim como muitos dizem, é um versículo isolado. Como um versículo isolado? Nós lemos no primeiro versículo, lemos quase um capítulo, lemos em 14 e poderíamos ler muito mais aqui, porque lá em Gênesis o Senhor já indica o véu, e porque a igreja é a noiva e noiva tem véu, e assim por diante. A noiva do Senhor tem véu, a igreja do Senhor não contende, ela obedece. E eu espero sinceramente no meu coração que o Senhor abençoe a sua vida. Você que ainda não compreendeu esta maravilha, esta bênção gloriosa, que a varoa deve cobrir-se com o véu e agradar o Senhor, que ela representa a igreja do Senhor Jesus. Você que ainda não entendeu, o Senhor possa lhe abençoar, lhe dar compreensão e revelar esta grande e gloriosa palavra do Senhor, este mandamento de Deus para a sua igreja. E que você seja abençoado por nosso Senhor. E você que compreendeu, tome a decisão e passe a obedecer à palavra do Senhor Jesus, nessa questão em particular nesta tarde, no nome de nosso Senhor Jesus.